Bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Mais uma vez o professor Eduardo Ramos aqui contigo para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Como sempre tem sido o nosso hábito, 2 medidas preventivas da Covid. Quais são essas medidas? Por exemplo, se estivermos a tossir ou a expirar, como é que devemos fazer? Tapar a boca e o nariz com o cotovelo. Tá bem? Sempre assim. Mas agora temos máscara para nos ajudar. Uma outra medida é a lavagem das mãos, a higienização das mãos. Vamos à aula de hoje? No pequeno texto temos: tu que crês num mundo maior e melhor, luta pela paz, pela justiça, pelo bem. Faz da vida um serviço de paz e de amor, e a alegria chegará também. Não queiras ódio nem guerras, violência, a morte, a injustiça, a opressão. Não queiras falsos amores que esmagam os outros e matam o irmão. Este texto é da autoria do João Gomes. Meninos, como podem ver, este texto é cheio de valores, de boas coisas, como a paz, a justiça e o bem. Então, são valores que nós devemos preservar para que possamos ter um mundo melhor. Também a alegria, claro. Mas é importante também esquecer o ódio, a guerra, ou então evitar a violência, a morte, a injustiça, a opressão. São valores que devemos evitar. Mas, de qualquer forma, vamos lá ver quais as palavras no texto que estão destacadas a cor, neste caso de cor verde. Temos as palavras crês, luta, faz, chegará, queiras, que aparece 2 vezes, esmagam e matam. Essas palavras são verbos, é ou não? São importantes numa frase. Demonstram o quê? Movimento, o estado. Com isso, quer dizer que provavelmente o assunto da nossa aula de hoje é sobre o quê? Sobre verbos. Muita atenção. Vamos ao sumário da aula de hoje. Para o sumário temos os constituintes da frase, função sintática, vamos fazer uma revisão, tipos de predicado, verbos copulativos, função sintática de predicativo do sujeito, exercícios também faz parte da nossa aula de hoje. Para começar, então vamos para um pequeno exercício. Sigam o professor. Vamos falar hoje, recordar um bocadinho sobre os constituintes da frase. Na primeira frase temos: completa as frases com sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto e complemento circunstancial. Na primeira frase temos um espaço, é o ser acerca do qual se diz alguma coisa. Na linha B temos o espaço, é representado na frase por um verbo e é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. A linha C é selecionado por um verbo transitivo, responde à pergunta o que ou então quem e desempenha a função sintática de. Vamos continuar. Na linha D, é selecionado por um verbo transitivo, responde à pergunta a quem, exerce a função de. Na linha E, é um complemento que acrescenta informação à frase, dando referência quanto ao modo, ao tempo, ao lugar. É um pequeno exercício para fazerem, só para recordarem os conteúdos trabalhados nos anos anteriores. Já fizeram? Então, vamos à correção. Para responder às perguntas, temos aqui, completa as frases, já vimos. Depois temos a linha A. A linha A, o que faltava era o sujeito. É o ser acerca do qual se diz alguma coisa. Muito bem, parabéns. A linha B, faltava aqui o predicado. É representado na frase por um verbo. É tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Excelente. A linha C é selecionado por verbos transitivos, responde à pergunta o que ou quem
e desempenha a função sintática de complemento direto. Excelente, muito bem. Bom trabalho fizeram. A linha D é selecionado por um verbo transitivo, responde à pergunta a quem exerce a função de complemento indireto, claro. Aqui tínhamos um espaço que era para completar com complemento circunstancial. É o complemento que acrescenta informação à frase, dando referência quanto ao modo, ao tempo, ao lugar e outros elementos, como sabem, a função do reticência. Muito bem. Agora, vamos analisar as frases. Qual é a frase? Na semana passada, o Paulo ofereceu um pacote de máscaras ao pai. Agora, o que se pede? Pede-se para identificar o sujeito, o predicado, complemento direto, complemento indireto e complemento circunstancial. Tá bem? Nessa frase vocês vão ver, certo? Agora, do outro lado já vamos ter a resposta. Quem é o sujeito desta frase? O sujeito é o Paulo. Muito bem, correto. E o predicado? O predicado é ofereceu um pacote de máscara ao pai. Foi o que nós vimos há bocado. Qual é o complemento direto? O complemento direto é um pacote de máscara. Por quê? Porque quem oferece, oferece alguma coisa. Neste caso, pacote de máscara. E também quem oferece, claro que oferece algo a alguém. Quem é neste caso? Ao pai. E nesta frase também temos o complemento circunstancial, neste caso de tempo, a que se refere o tempo, neste caso, na semana passada. Muito bem, meninos, já lembraram do que viram nos anos anteriores, certo? Então vamos continuar a nossa aula de hoje a falar dos tipos de predicados. Para falarmos do predicado, temos é que ver o seguinte: de acordo com o verbo que o representa, o predicado pode ser predicado verbal, quando é que acontece? É constituído por um verbo de ação, acompanhado ou não de um complemento. E agora, vamos ver esses exemplos. Temos aqui embaixo, a menina adormeceu. Conforme vimos, pode ser acompanhado ou não de um complemento. Neste caso, este verbo não foi acompanhado. Mas, no exemplo que vem a seguir agora, o verbo é acompanhado. Eu lavo as minhas mãos. Obviamente, neste momento agora, é fundamental lavar as mãos. Depois, vamos ver o predicado nominal. Quando é que acontece o predicado nominal? É constituído por um verbo de ligação, neste caso também denominado de verbo copulativo, e um predicativo do sujeito. Neste caso, vejam o exemplo que temos aqui embaixo. A Covid-19 é uma doença, porque aqui o verbo exige outros complementos para responder às perguntas. O José está feliz. O verbo pede alguma coisa. Neste caso, temos um outro elemento para completar a ideia da frase. Agora, vamos ver os verbos de ligação, que são verbos que indicam estado ou característica do sujeito, e ali embaixo temos os exemplos desses verbos. Quais são esses exemplos? Temos o ser, o estar, o ficar, parecer, permanecer, continuar, mas também continua com outros verbos que nós não temos aqui. Mas esses que temos aqui são os principais. Também, estes verbos, melhor dizendo, quando aparecem na frase, exigem um constituinte à direita para que a frase fique completa. Esse elemento que se agrupa ao verbo de ligação desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Por outras palavras, meninos, esses verbos que nós acabamos de ver, ou seja, verbos copulativos ou de ligação, por isso é que tem esse nome, precisam de outros elementos para completarem, certo? Continuando. Então, meninos, vamos ver as características do predicativo do sujeito. Quais são essas características? Faz parte do predicado. Além disso, completa o sentido do verbo. Atribui ao sujeito qualidades ou estado ou uma localização no tempo e no espaço. Pode ser também formado por vários constituintes. E agora vamos ver quais são esses constituintes. Um adjetivo. Eu estou feliz.
Estou é o verbo de ligação. Depois, o feliz é um adjetivo. Depois temos o segundo exemplo, um nome. O Duarte foi atleta. Foi é um verbo de ligação, atleta é um nome. Um advérbio, o rapaz continua. Continua é o verbo de ligação, ali é o advérbio de lugar. Uma preposição mais um nome. As crianças ficaram na sala. Verbo de ligação mais a preposição na sala. Neste caso, na é a preposição, sala é o nome. Desculpem. Agora, meninos, com a pequena revisão que acabamos de fazer, já estão em condições de resolver uns pequenos exercícios. Vamos a isso. Para o exercício, vamos. Seleciona os verbos copulativos presentes na lista seguinte. Nesta lista temos um conjunto de verbos: comprar, continuar, estar, comunicar, refletir, parecer, ficar, ser, partir, oferecer, permanecer, ler. Vocês só vão assinalar os que são verbos copulativos. Depois, o segundo exercício consiste em sublinha o predicativo do sujeito nas frases seguintes. A nogueira está grande. Atenção, a nogueira aqui é nome de uma planta, tá bem? Nome de uma planta. O irmão da Luísa continua no isolamento. Aquele senhor é um grande amigo do meu pai. A linha D. A Catarina parece insatisfeita com o resultado da prova. Não fique triste. A linha F. O estado do paciente permanece reservado. Nessas frases, vocês vão sublinhar o predicativo do sujeito. Ainda temos outros exercícios. Completa as frases com um verbo copulativo e um predicativo do sujeito. A linha A. O melhor amigo do meu pai. Agora vocês vão completar com o predicativo do sujeito e o verbo copulativo. A funcionária, melhor dizendo, do bar, espaço para completarem. O livro que me ofereceste, espaço também para completarem. Eu, espaço para completarem com o que acabei de dizer. A casa da minha colega Ruana, para completar. O meu caderno de língua portuguesa, a Célia. São exercícios que vocês vão fazer. Também temos aqui um pequeno outro exercício, melhor dizendo. Associa o predicativo do sujeito destacado de cada uma das frases na coluna A com os constituintes que os formam indicados na coluna B. Temos aqui a coluna A, do outro lado temos a coluna B. Na coluna A, o que é que temos? A linha A. O João continua doente. A linha B. Ela ficou ali. O meu cão é um labrador. Labrador é o quê? É uma raça de cão, meninos. Ela permanece na sala. São essas frases. Vocês vão ter agora que fazer a ligação com os da coluna B. Neste caso, número 1, temos o determinante mais nome. Número 2, temos a preposição mais o nome. Número 3, o advérbio. E no número 4, temos o adjetivo. Esses exercícios é para relembrarmos aquilo que já vimos, certo? Tem um minutinho para responder essas perguntas, certo? Agora, então, vamos à correção de exercício. Foi fácil, não tiveram nenhuma dificuldade, pois não. Caso tiverem alguma dificuldade, tem o vosso professor do outro lado para vos acompanharem, certo? Vamos às respostas. Para o primeiro exercício é selecionar os verbos copulativos presentes na lista. Vamos ver esses verbos? Muito bem, foi assim que fizeram. Temos o verbo continuar, o verbo estar, o verbo parecer. Do outro lado temos o ficar, ser e o permanecer. Correto, são esses verbos que nós denominamos de verbos copulativos ou então de ligação. Para o segundo exercício tínhamos: sublinha o predicativo do sujeito nas frases seguintes.
Vejam ali as palavras que estão destacadas. A nogueira está grande. Grande aqui é o nosso predicativo do sujeito na frase. O irmão da Luísa continua no isolamento. No isolamento é o nosso predicativo do sujeito. Aquele senhor é um grande amigo do meu pai. Um grande amigo do meu pai é o nosso predicativo do sujeito. A Catarina parece insatisfeita com o resultado da prova. Insatisfeita com o resultado da prova é também o nosso predicativo do sujeito. Não fiques triste. A palavra triste aqui é o nosso predicativo do sujeito na linha E. O estado do paciente permanece reservado. O reservado aqui também é o nosso predicativo do sujeito. Passamos agora para o terceiro exercício, que era para completar as frases com um verbo copulativo e um predicativo do sujeito. Na linha A, o que é que temos? O melhor amigo do meu pai é o Pedro. Vocês têm aqui o verbo copulativo. É, neste caso, o verbo ser, o Pedro, que é o nosso predicativo do sujeito. Então, na frase B temos a funcionária do bar está satisfeita. Temos o verbo de ligação está satisfeita é o predicativo do sujeito. A linha C, o livro que me ofereceste permanece limpo. Temos o verbo permanecer, que é o verbo copulativo, e limpo é o predicativo do sujeito. Eu sou um excelente aluno. Bravo. Neste caso temos o verbo ser, sou. Um excelente aluno é o nosso predicativo do sujeito. A casa da minha colega Ruana fica a 2 km daqui. Temos o verbo copulativo ficar. A 2 km é o nosso predicativo do sujeito. A linha F. O meu caderno de língua portuguesa continua impecável. Neste caso, continua é o verbo de ligação, impecável é o nosso predicativo. A Célia parecia uma princesa. Temos o verbo parecer, uma princesa é o predicativo do sujeito. Muito bem, os exercícios estão bem. Fizeram muito bem. Agora, temos a ligação a fazer entre os elementos da coluna A com os elementos da coluna B. O João continua doente. Com que elemento da coluna B que corresponde, que se liga? Vamos lá ver. Com qual deles? Muito bem. Liga aí com o número 4. Nós temos doente, é um adjetivo. Muito bem. Na linha B, com que elemento da coluna B é que liga? Vamos ver. Na linha B, liga com o número 3 da coluna B, que neste caso é o advérbio. Ali corresponde a um advérbio. O meu cão é um labrador. Com que elemento é que se liga com a coluna B? Vamos ver. Qual? Muito bem. Aqui temos o meu cão é um labrador, é um determinante mais um nome. Determinante 1, labrador, nome, que já vos disse é o quê? Ela permanece na sala. Obviamente que aqui está muito bem visível, é ou não é? Então, liga com o número 2 da coluna B. Muito bem. Meninos, vocês comportaram lindamente com os exercícios. Significa que a aprendizagem foi boa. Valeu a pena. Vamos, então, a mais um pequeno trabalho. Não podemos sair daqui sem deixar um pequeno trabalho. Qual é o trabalho que temos? Elabora 10 frases empregando os principais verbos copulativos que aprendeste na aula de hoje, certo? E este trabalho vai ser corrigido depois numa das tuas aulas presenciais com o teu professor ou a tua professora. Por tudo o que nós acabamos de ver, não podemos sair daqui sem rever aquilo que estivemos a ver ao longo da aula de hoje. Estão a lembrar? Muito bem, então vamos à síntese da aula de hoje. Na aula de hoje, o que é que vimos? Texto de reflexão logo no início, depois fizemos a revisão dos constituintes da frase e função sintática, também estivemos a ver tipos de predicado verbal e o nominal, também estivemos a ver verbos de ligação ou também denominados verbos copulativos,
Vimos a função sintática do predicativo do sujeito, também vimos o conceito do predicativo do sujeito, estivemos a ver as características do predicativo do sujeito, fizemos os exercícios que acabamos de ver. Com muita pena, temos que nos despedirmos da aula de hoje no programa Aprender, Estudar em Casa. Mas ainda há tempo para deixar algum apelo aqui. Continuem a prevenir contra a Covid, estudar sempre e colocar as dúvidas ao teu professor ou à tua professora. Fique bem, encontro marcado para a próxima aula de língua portuguesa do 7º ano. Adeus, até já!